Olá, senhoras e senhores, abrindo os trabalhos desse podcast, tem mais Jogos que Amigos. Deu pra perceber que tá um pouco diferente, né? Tá com imagem agora, meu Deus, a gente subiu na vida esse podcast já, mas é isso, tá chegando lá. Hoje não poderia ser diferente, a gente tá com um cara muito especial e eu falei assim, não, eu preciso arrumar essa casa aqui do podcast e colocar no YouTube como imagens agora, ó. Aqui no Spotify também eu já vou colocar com imagem, não sei se vai estar com imagem no Spotify, mas eu vou tentar colocar. Porque hoje é um dia muito especial para você, ouvinte desse podcast, para você que está acompanhando, para você que está assistindo aqui no YouTube, para você que está no Spotify, você que está no Deezer, na Amazon Music. Esse podcast está distribuído em todas as plataformas do seu agregador aí favorito e também está na Ludopédia. Eu falo Ludopédia, não sei se é Ludopedia, mas depois o nosso convidado aqui, que você já está vendo a carinha dele, maravilhosa. Eu tô com ele aqui, tô do lado da TV, tô do lado ali do monitor, mas enfim, hoje eu tô bem moderno aqui. Tá começando mais um episódio do Tenho Mais Jogos que Amigos. Muito prazer, eu sou o Gui Rodrigues, sou o anfitrião dessa jornada pelos reinos do entretenimento analógico. E no episódio de hoje, eu estou recebendo nada mais, nada menos, o primeiro designer que topou a falar nesse podcast. Senhoras e senhores, seja muito bem-vindo, Anderson Butileiro. Olá, pessoal. Olá, Gui. Muito obrigado aí por receber a gente. A gente não, eu sou um só, né? Então, por me receber aqui. É uma mania de brasileiro, né, cara? De responder as coisas na terceira pessoa, assim, né? Jogador de futebol faz muito isso. Não, mas obrigado por me receber, é um prazer estar aqui. Cara, é aquilo que eu já tô te falando aí já tem um tempo, né? A produção de vocês está muito legal, tem tudo para crescer bastante aí o podcast, e eu falei pro Gui, é o primeiro de muitos aqui, vai ser, né? Tô estreando, então, aqui a vez, né, dos designers, mas você vai ver, vai chover design aqui toda hora. Pô, Deus te ouça, porque, olha, de verdade, admiro muito o seu trabalho, eu conheço o Anderson Butileiro, eu conheço o Butileiro do podcast do Gambiarra, né, que você participou, eu acho que diversas vezes, inclusive tem até uma playlist sobre mecânicas, eu achei aquilo surreal e fundamental na podosfera sobre jogos de tabuleiro, né, você com a Carol Guzmão, né, e o Gusta, né? E o Gusta, exatamente. Cara, no Gambiarra já é uma parceria desde 2020, já assim, que o Gustavo sempre me chama. Já tem um tempinho, na verdade, que eu não tenho conseguido participar, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso aí também, mas o Gusta é parceirão, assim, de podcast e da vida, assim, a gente sempre troca muita ideia, né? Mas é isso, já participei várias vezes lá com ele, já participei de alguns outros podcasts também. Eu tive, né, um podcast que a gente iniciou, foi muito curto, que era o Meeple Vortex, que começou comigo, o Renato e o André Zabuzeta, né, que era o que tinha o Jogatina BG, aí a gente começou o Meeple Vortex, aí o Zabuzeta saiu, o Toledo entrou no lugar, a gente fez mais alguns episódios, mas, cara, coisas da vida, né, a gente acabou não conseguindo alinhar mais, né, horários e a maneira de fazer as coisas, então aí acabou que não foi muito pra frente. Você é um podcaster, cara, olha isso. Mas foi um período muito curto. Eu fui buscar informações, você sabe que a gente tem que ficar caçando informações, assim, do convidado, tem essa parada, assim, meio jornalística. A gente fala que não é entrevista, mas é meio que quase uma entrevista, um bate-papo, assim, né? A gente sempre fala, não, mas não é entrevista não, é um bate-papo, tá uma mesa de boteco. Mas sobre algumas informações, assim, né? E muito legal você ter trabalhado com podcast também, isso é muito bom, né? É uma mídia que vem crescendo demais, né, cara? Sim, cara, eu acho que o brasileiro, ele acordou para isso, né, já tem um tempinho já, eu acho que o podcast, ele já estava fazendo o papel dele e o Flow ajudou a dar uma disparada, né, acho que o Flow ajudou a popularizar. Total. Porque já tinha muita gente que consumia podcast e através do Flow ele popularizou. Mas, cara, é uma coisa que eu consumo muito, assisto muito, principalmente no YouTube, assim, eu tenho uma coisa que eu tenho muita dificuldade de prestar atenção no podcast, eu tô só ouvindo. Então, para mim, quando é o formato YouTube ali que eu consigo assistir e ouvir ao mesmo tempo, para mim eu consigo prestar mais atenção, funciona melhor para mim. Olha que loucura. Eu sou completamente diferente, cara. Se eu tô assistindo, eu fico reparando, sei lá, eu começo a olhar... É aquele déficit de atenção, sabe, que eu tenho? Acho que é isso, eu começo a olhar outras coisas e já... O que você estava falando mesmo? Muito TDAH. No áudio, caraca, é muita concentração. É inacreditável, é muito louco isso. Mas acho que justamente por isso que não funciona pra mim, cara. Porque se eu tô ouvindo, eu começo a fazer outras coisas, quando eu percebo, eu não tô ouvindo mais. Tipo, minha cabeça já foi pra longe,
ou concentrei naquela outra coisa que eu tô fazendo e eu não tô mais ouvindo, assim, eu tenho que estar assistindo. É muito engraçado pensar, aquela galera que fala assim, eu vou ouvir o podcast lavando louça. E eu faço isso, só que eu deixo o celular com a imagem do lado ali. Porque se eu me perco, eu tô lavando louça, eu começo a viajar e prestar atenção em outra coisa, eu tenho que olhar de volta ali pro celular para ver a imagem e aí eu conecto de novo, sabe, com o que eu tô ouvindo. Não, mas, cara, de verdade, eu tenho esse hábito de fazer as coisas e ouvir. Eu consumo muito, já aprendi muita coisa ouvindo, né? Mas é isso, cara, a gente vai... Cada um é um estilo diferente, né? Por isso que é mágico, né? Como é que são as coisas, né? Sim. Muito. Mas, enfim, estamos aqui abrindo esse episódio com esse bate-papo massa, mais à vontade, porque a proposta do podcast, Butileiro, é essa. A gente trocar ideia, falar de outras coisas também. Claro que o jogo é o principal, a gente quer saber da sua vida, a gente quer saber muitas coisas aqui, principalmente eu sei que, com certeza, você já teve em vários canais de comunicações aí da galera, enfim, o Gambiarra é um deles que a gente citou aqui, mas eu quero saber mais aqui pra galera, pra esse ouvinte que tá aqui no Tenho Mais Jogos que Amigos, que quer saber do Anderson Butileiro, um cara que trabalhava no banco e o cara que hoje é designer de jogos, assim, a nível nacional e do mundo, cara, que loucura isso. Não, pare, não, ainda não tão nível. Não, eu já coloco no mundo, já deixa assim, Butileiro, deixa assim que a energia vai lá no alto. Mas é bem isso, cara, Bom, não sei por onde que eu começo aqui o negócio. Vai, você tava, bom, sua vida normal, pacata, tranquilo, ali e tal, de leve, aí de repente surgiu o Anderson Butileiro designer, assim, como é que foi essa transição da vida normal para um cara que hoje é um designer, né, tipo assim, pô, isso é fora da casinha total, né? Cara, eu sempre falo para as pessoas, muitas vezes eu escuto isso assim, nossa, cara, mas você fez um jogo? Como que é isso? Como que você teve uma ideia para fazer o jogo? Tipo, aí a pessoa sempre fala assim, eu não consigo imaginar como é fazer um jogo. Eu falo, gente, é igual qualquer outra área. Eu não consigo me imaginar fazendo uma cirurgia numa pessoa. Entendeu? Então, tipo, cada um tem ali, né, suas habilidades, suas aptidões e vai lidar melhor com alguma área do conhecimento, da vida, né? Tipo, assim como o médico, ele se estuda vários anos, se prepara e tem a capacidade de fazer uma cirurgia, eu, né, me preparei, vamos dizer assim, né, entre aspas, para ser criativo, para ter, né, as técnicas, digamos assim, de fazer jogos, né? Então, é uma coisa que é muito importante falar isso, que apesar de ter muito a ver com criatividade, fazer jogo também é muito trabalho. Tem muitas técnicas, tem muita preparação, tem muito estudo, né? Não é simplesmente, nossa, tive uma ideia de fazer um jogo fantástico, vou colocar no papel, vou vender e fazer sucesso. Coloca qualquer mecânica ali que já existe, assim, que tem. É que na verdade são diversas mecânicas, mas depois a gente vai entrar nesse assunto. E é a mesma coisa, as pessoas acham que é simplesmente ter a ideia, e não sabe aquela frase bem famosa que as pessoas dizem que é do Thomas Edison, né, que o sucesso é 10% inspiração e 90% transpiração, né, cara, fazer jogo é isso. É 10% inspiração, cara, e 90% é trabalho. É trabalho. Mas são muitos anos, é isso que você falou, assim, por isso que merece todo o reconhecimento. A gente brinca e fala, gente, esse cara na hora que tava fazendo esse jogo, ele tava em Narnia, ele tava em algum lugar, a gente brinca isso, nós, meros mortais, ô Butileiro, nós que são jogadores ávidos que consomem o seu jogo, né? E então eu falo brincando, assim, porque realmente, cara, desde dos jogos que você tem que coletar recurso, alocar as pecinhas, é tudo muito bem trabalhado, muito bem pensado, né? E é muito importante também falar que tem várias pessoas envolvidas, né? Nunca é uma pessoa só. Né? Então, claro, assim, existem exceções, tá? Do cara que cobra o escanteio, corre na área, cabeceia e faz o gol e sai pra comemorar sozinho. Então, raríssimas exceções, tá? Mas no geral, o jogo chega para você, ele é o fruto de um trabalho de muitas pessoas, né? Você tem o autor do jogo, é o cara que concebeu a ideia do jogo. Né, você tem os desenvolvedores, né, as pessoas que pegam o jogo e trabalham ele para ele chegar no formato final. Aí você tem ali um ilustrador que vai pegar o jogo e vai dar vida para ele, né, vai dar uma cara para ele. Você tem um designer gráfico, que é o cara que vai decidir o formato das pecinhas, a iconografia do teu jogo, vai fazer a diagramação do manual. Né, você tem uma editora, né, que a gente muitas vezes esquece do papel da editora. A editora faz uma edição, né, ela produz
aquele produto, né, deixa ele pronto para venda. E você tem aí, né, N pessoas que ao longo de anos fazem os testes do jogo, né, a gente chama de playtesters, né, que eles vão testar o teu jogo, ajudar no desenvolvimento, ajudar nas ideias. Muitos playtesters acabam dando sugestões, né, e sugestões que muitas vezes você coloca no jogo, que são ideias legais, você vai adaptando, deixando ele melhor. Então, assim, é um trabalho de muitas pessoas. Quando você vê lá, sei lá, um Kickstarter de um jogo do The Witcher, que fez, sei lá, 3 milhões de euros, eu não lembro se foi de euros ou de dólares. Caraca. E você fala, meu Deus, nossa, um cara sozinho criou um jogo e fez 3 milhões. Não, se você pega o manual e vai ver todo mundo que está envolvido, é muita gente envolvida no trabalho de um jogo. Né? Eles dão os créditos lá, autor, desenvolvedor, designer, aí tradutor, muita gente. É muita gente. Um jogo que é um trabalho tão grande igual esse, tipo um The Witcher da vida, é um trabalho de mais de 100 pessoas. Né? Então, mas teve um designer, o designer teve ideia. Sim, o designer teve ideia, e muitas vezes o designer faz grande parte desse trabalho. Né? O autor do jogo, ele pode ser também o desenvolvedor, ele pode ser também o ilustrador, ele pode fazer várias dessas etapas da produção do jogo sozinho. Mas tem uma coisa que o designer não consegue fazer sozinho, que é o playtest. Então, no mínimo, no playtest, precisa de outras pessoas. Outras pessoas, né? E aí você geralmente tem esses playtests, eu vim conhecendo um pouco mais desse universo, dessa parada dos designers, assim, agora que eu tô conhecendo um pouco mais, me aprofundando, e tem muita gente massa, né, no nosso Brasil, mas esse detalhe de testar os jogos, assim, quando você não tem ele palpável, assim, o material, vocês têm um local onde vocês levam as pessoas para fazerem, né, para jogar, para mostrar como funciona a mecânica, como é que é isso? Sim, hoje em dia, acho que da pandemia para cá, popularizou bastante você conseguir fazer playtest de forma virtual, né? Você tem plataformas online disponíveis, algumas pagas, outras gratuitas, em que você consegue montar ali o setup do teu jogo numa plataforma, né? Geralmente ela tem as peças, componentes para te ajudar, mas aí você tem que inserir as imagens, por exemplo, das suas cartas, dos seus tabuleiros. Se o seu dado vai ter uma face diferente, você tem a capacidade de mandar essa imagem do dado, né, com a face diferente, para poder testar ele virtualmente. Isso ajudou bastante, principalmente para quem tem o costume, por exemplo, de testar com gente de outros lugares, né? Por exemplo, eu hoje moro em Curitiba. Se não fosse a ajuda de uma plataforma como essa, eu só conseguiria testar os meus jogos com quem é de Curitiba, né? Ou no máximo em eventos isolados, né? Que eu fosse, sei lá, para um DOF da vida e participasse do DOF, etc. Mas para quem mora, por exemplo, no interior, tem muita gente que mora em cidades pequenas no interior do Brasil, inclusive no mundo inteiro, né? Isso acontece. As pessoas moram em cidades pequenas que não têm um hobby ainda muito forte, não tem um grupo de pessoas ainda muito envolvidos com o hobby para terem disponibilidade para fazer playtest de jogos, né? Muitos não têm conhecimento suficiente, né? Não têm disponibilidade às vezes para poder conseguir testar. Então você joga numa plataforma como essa. E aqui a gente está falando, por exemplo, do Tabletopia, Tabletop Simulator. Hoje tem um que está bem famoso, que é o Playing Cards, que é um que é só para jogos de cartas. Olha isso, mas que tem muita gente usando para desenvolver esses jogos de tipo carteado, né? Tá bem famosinho agora. Muita gente usando o Playing Cards para fazer isso. Então, essas ferramentas ajudam muito. E durante a pandemia, em específico, que a gente não podia sair de casa, então muita gente usou, inclusive, para apresentar os jogos para as editoras através dessas plataformas. Então, eu tive a oportunidade, por exemplo, de apresentar 2 jogos meus para uma editora da Alemanha, que se não fosse esse formato, né, não teria conseguido. Né, porque eu teria que ter ou enviado um protótipo para eles, impresso o protótipo, fabricado e tal, enviado ele fisicamente pelos correios, que ia sair uma fortuna. Nossa, e já é uma fortuna produzir um jogo assim, né? Exato. Ou instalar localmente, né? Para quem geralmente vai, por exemplo, para uma feira igual Essen e tal, você consegue apresentar lá pessoalmente. Mas aí, através dessas plataformas, hoje em dia a gente já consegue. Eu vou te dizer que, assim,
durante ali 2020 até 2022, estava bem legal de fazer dessa forma, porque a maioria das editoras aceitava, muitos playtesters também, você encontrava com facilidade. Do meio de 2022 para cá, quando a pandemia deu uma acalmada, né, tipo, quando as coisas começaram a ficar, voltando um pouquinho à normalidade, a gente já sentiu que tem um processo de que as editoras já estão tendo uma barreira, assim, não, eu prefiro ter o físico mesmo, o físico me dá mais chance de testar, eu não preciso de você estar presente para testar fisicamente, né, então está voltando a ficar mais meio termo, né, a gente foi do totalmente físico para o totalmente digital, e agora a gente está meio termo, tem editora que ainda prefere fazer digital, e tem editora já que hoje não aceita mais, que quer o protótipo físico lá. Caraca, são muitos detalhes que eu tenho certeza que a gente vai precisar de fazer uma temporada, viu, Butileiro? Pelo menos acho que com 15 episódios só pra gente falar sobre isso, porque, cara, é muita coisa. E aí, você é o pai de 2 grandes sucessos, pelo que eu conheço, tá? Tô falando, eu sei que de repente você tem outros títulos, outros jogos, mas pelo que eu vi, você tem o Airport Rush, né? Isso, é o Airport Rush. Que é um dos maiores sucessos também, né, cara? Isso é muito legal. O Airport Rush e o Rio são os 2 jogos que eu já lancei. A gente vai chegar no Rio, calma, a gente vai chegar no Rio. O Rio a gente vai chegar lá, calma. Eu tô segurando um pouco essa onda aí. Belezinha. Não, mas eu só lancei esses 2 mesmo, não tem nenhum outro lançado ainda. A gente tem outros projetos que estão em andamento, né? Algumas coisas para finalizar, e se Deus quiser sair ainda esse ano. Mas tem vários outros em processo, em alguma etapa daquele processo que eu falei, né? Desenvolvimento, teste, ilustração, já tá com a editora, então tem vários que estão em momentos diferentes, assim, dessa etapa. Nossa, porque assim, para chegar no Airport Rush, vamos falar dele. Antes teve algum outro jogo e de repente no meio do caminho você, não, realmente eu tenho que muda o nome. Existe isso também, né, nesse processo criativo. Como é que é um pouquinho desse... Com certeza. Cara, como eu falei, o processo todo, ele exige muito trabalho. Então, às vezes você teve a ideia, né, e a ideia é 10% do trabalho. Sim. Então você teve a ideia, nossa, eu tive uma ideia de um tema legal, ou de uma mecânica legal, ou junto, né, uma ideia de um tema já com a mecânica, muito legal, e eu vou tentar fazer esse jogo. E às vezes no começo do trabalho você já percebe alguma barreira, algum percalço, alguma coisa que você sente que está com dificuldade naquele desenvolver daquele jogo. E pode ser que durante esse processo você tenha outra ideia nova. Tipo, a ideia, ela nunca para de vir. Nunca para. Ela nunca para de chegar, enquanto eu estou trabalhando nesse jogo eu não tenho outras ideias. Né? Sei lá, igual um cara que, sei lá, tá fazendo um prato de comida lá, ele pode estar tendo uma ideia de um prato e no meio, nossa, se eu jogar tal coisa... Acontece, eu não lembro quem que, acho que fez um jogo, eu vi um podcast, eu posso estar falando uma maior besteira, eu não sei se foi o Zé Mendes, alguém que estava criando acho que o Brasil, ou o World Wonders, já não lembro o que ele estava criando, e aí ele lançou, não, acho que foi o Brasil, que ele estava fazendo o Brasil... E aí ele brincou que ele procrastinando, assim, sabe? Tipo, ele fez um outro jogo dentro do outro jogo, que é o de futebol que ele lançou, acho que foi esse. Então isso acontece mesmo, né? Foi isso mesmo. De repente, pra nascer esse jogo, aí você pausa ali, você faz... Então acontece muito isso mesmo, né? O Airport, por exemplo, ele foi o primeiro jogo que eu lancei, mas ele não foi nem de perto o primeiro jogo que eu fiz. Olha ele, isso. Sei lá, ele deve ter sido o 10º. Sabe, tipo, e só que é aquilo, na hora que o Airport veio, as coisas se desenrolaram mais fácil para ele do que para outros que estavam, né, em alguma outra etapa da produção. E ainda tem um outro fator, né? Eu posso ter, por exemplo, 4 jogos finalizados. Eu apresento para uma editora, não quer dizer que a editora vai pegar o primeiro. Né? Então, no caso do Airport, ainda teve esse detalhe. Eu apresentei alguns jogos para vir para mesa. E o Airport, eles quiseram primeiro, né? Falei assim, não, vamos, esse aqui a gente gostou, a gente quer fazer ele primeiro, até porque, né, o Airport era um jogo com menos componentes, ele era mais simples de produzir, entre aspas, né? Então eles falaram, não, vamos fazer esse aqui primeiro, depois a gente foca no outro e tal, né? Então eles passaram, a editora decidiu passar ele na frente, na fila, né? Mas para mim, por exemplo, tem outros jogos que já estavam
quando eu mostrei para vir para mesa, o Airport ele ainda não estava 100% finalizado. E eu já tinha outros jogos que já estavam finalizados, quando eu mostrei. Né? E eles falaram, não, vamos pegar o Airport, vamos fechar ele, finalizar, lançar e depois a gente trabalha os outros. Caraca, olha isso. É muito por trás dos bastidores, assim, por trás das câmeras, tudo que acontece, assim. A gente deve ver aquela pontinha mesmo do iceberg, né? Porque a gente não tem noção de como é que é. A gente tem uma noção agora, eu conversando com você, eu tenho um pouquinho, mas assim, é muito longe do que você realmente está fazendo. Você está trazendo uma porcentagem pra gente aqui muito interessante. E conta um pouquinho o que é o Airport Rush pra galera que tá ouvindo. Tá, o Airport Rush, ele é um jogo mais família, né? A proposta dele desde o começo foi ser um jogo mais leve, mais para jogar com os filhos, assim, né? Mas sem deixar de ter um aspecto estratégico que chamasse a atenção dos adultos, né? Então a gente tentou criar um jogo que tivesse esse apelo, tanto para criança quanto para adultos, com uma temática que fosse diferente, né? Então, quando eu tive a ideia do Airport, eu gosto, particularmente, eu gosto muito de aviões, né? Eu gosto de jogos que envolvem aviões, jogava no computador Flight Simulator, né? Então, eu sempre tive uma coisa muito legal por aviões, pelo aspecto do aeroporto, e eu sempre me imaginava assim, cara, deve ser muito legal se tivesse um jogo sobre a gestão do aeroporto. Né? E eu lembro de procurar na época, eu procurei bastante e eu não achei nada, né? Fiquei procurei na Ludopédia, depois no Board Game Geek, e achei vários jogos com tema de avião, mas nada que fosse uma gestão de um aeroporto. Então a primeira ideia que eu tive era de fazer um jogo de gestão de um aeroporto. Só que desde o começo eu já queria que tivesse problemas nesse aeroporto, entendeu? Né? Então, eu quero que você tem que fazer a gestão, mas vai dar problema. Vai dar B.O. E aí, por isso que veio a ideia do Airport Rush, né? Seria a hora do rush, a hora que as coisas começam o voo tá atrasado e não tá chegando, e aí veio uma tempestade, teve que cancelar, não sei o quê. Então, desde o começo a gente queria que fosse isso. E aí eu comecei a tentar trabalhar algumas ideias de mecânicas, né? Eu queria que os aviões fossem cartinhas e que você tivesse que cumprir alguma coisa para essa cartinha do avião, o avião ficar liberado para decolar, mas eu queria ao mesmo tempo que tivesse eventos que atrapalhassem você. E para você ter ideia, o primeiro protótipo do jogo, ele sequer tinha dados, né? Então os dados que hoje é o que mais chama a atenção no jogo, né, porque é o dado translúcido, coloridinho, bonitinho. Na primeira versão do jogo ele nem existia. Olha isso, cara, muda tudo. Muda tudo. Não tem como, né? E pra você ter ideia, eu fiz o protótipo todo à mão, cortei o papel A4, desenhei avião na mão, fiz lá todo bonitinho, coloquei na mesa e chamei minha esposa para jogar. Falei, amor, me ajuda a testar esse jogo aqui. Ela jogou comigo, virou para mim e falou assim, não tá faltando alguma coisa aqui. Tipo, tá sem graça esse negócio aqui. Tipo, a mecânica tá funcionando, tá redondinho e tal, mas tá sem graça, não tem dificuldade. Tinha que ter alguma dificuldade para eu poder cumprir o requisito do avião decolar. Aí ela virou para mim e falou assim, se você colocasse uns dados aqui, cara, na hora que ela falou, minha cabeça... Assim, sabe? Tá vendo? Por trás de um grande homem existe uma grande mulher aí, tá vendo? Tem, né, cara? Não tem jeito, é isso. Que maneiro, muito bom. E aí, na hora que ela falou dos dados, explodiu. Eu falei, cara, tem que colocar dado nesse negócio. Como que eu vou fazer isso? Aí eu fiquei mais umas semanas pensando na ideia dos dados. E aí veio, né, que é o que saiu o resultado do jogo, que é, né, os dados são a carga, que você tem que pegar a carga do valor certo, juntar, somar, né, então para você que está ouvindo aí e ainda não conhece o jogo, é um ótimo jogo para você jogar com crianças ou com adultos que têm dificuldade de fazer soma, porque o jogo te bota para ter que somar, você tem que pegar os dadinhos, somar o valor para dar o valor certo do avião para ele poder decolar. Então, ótimo jogo para criança em fase escolar, mas tem muito adulto que fica quebrando a cabeça também para fazer a soma ali. Aquela aula de matemática que chega a criança em casa, pai, eu preciso resolver uma tarefa aqui. Aí o pai, tipo, é matemática, hein? Não sei não, hein? Bota um jogo, aí coloca o jogo. Para trabalhar a mente. Essa interação social com as crianças é tudo muito bem pensado, né? Porque tem esse envolvimento. O Airport Rush, né? Essa é a pronúncia certa do jogo, né?
Eu acho que é, cara. Eu também não sei. Airport Road aqui em Rio Preto é assim. Interior de São Paulo é SR puxado aqui, né? E quando você pensou o jogo assim, qual é a faixa de idade dele, assim? Então, ele tá na caixa, se eu não me engano, 10. A partir dos 10 anos, né? Depois eu tenho que pegar a caixa ali e conferir. Se eu não me engano, ele tá 10. Porque o que aconteceu? Eu tenho 3 sobrinhos. Né, e ainda não tenho filhos, então eu sempre penso nos meus sobrinhos. Eu falo, cara, eu quero que esse jogo seja um jogo que os meus sobrinhos vão jogar ou não, né? Porque tem vezes que eu não quero. Tem vezes que eu não quero. Depois a gente vai falar sobre isso. E o Airport eu queria. Falei, não, o Airport vai ser um jogo que eu quero que os meus sobrinhos peguem e joguem. Qual que é a idade dos meus sobrinhos? Né? Então eles estavam nessa faixa, na época ali, né, de 8, 10 anos. Eu falei, então eu tenho que fazer um jogo que eles consigam jogar. Então, o jogo, você vai até ver, o jogo ele tem texto nas cartas, né? Faça tal coisa, você pode decolar um avião, você pode pegar um dado, mas são sempre textos com linguagem simples, né? A gente colocou termos que são simples para a criança poder entender, a soma dos dados são sempre somas simples. Né? Intuitivo seria assim, né? Super intuitivo, né? Então é tranquilo, eu joguei muito com os meus sobrinhos, você vai bem tranquilo com essa faixa etária, mas ao mesmo tempo ele não é um jogo que fica bobo pro adulto, né? Porque ele tem a dificuldade, ele tem digamos assim, a malícia, né, de você escolher jogar uma carta e não outra, ele tem objetivos que você precisa cumprir. Inclusive eu falo, pessoal, quer jogar com crianças mais novas, você quer jogar com uma criança de 6, 7, dá para fazer, tira os objetivos do jogo e você consegue jogar numa boa, mais novos, porque você adapta, porque às vezes a criança tem dificuldade com o objetivo, porque o objetivo ele é secreto, ela não pode revelar, e aí às vezes a criança fica querendo perguntar, ô tio, e para fazer esse objetivo aqui e tal, então para não ter esse problema, tira o objetivo do jogo e joga com a criança que vai numa boa também. Bom, a Anitinha daqui 6 anos a gente joga, tá? Porque ela tá com 4 anos, então daqui, filho, daqui 6 aninhos. Não, daqui 2, você já tira o objetivo e joga com ela. Daqui 2 já tira o objetivo e joga com você. Então, filha, daqui 2 aninhos. E com certeza, se ela estiver ouvindo agora esse episódio, filha, se você estiver tendo esse entendimento, a gente pode jogar agora, tá? Que você já tá com a idade. Olha aí, ótimo. Caraca, aí saindo dos aviões, da parte de tecnologia, e vamos para os anos de 1808, estava lá aquele rapazinho com suas anotações no caderninho, vendo a galera, os monarcas chegando, a galera de Portugal, a realeza, né, chegando, e você lá anotando tudo, porque você tava lá, né, naquela época, né? Tava Era lá. possível. Não, de verdade, porque é muito rico, né, nos detalhes, a cultura, você conseguiu trazer uma capital no nosso Brasil, porque era a primeira capital, né, da Europa, é isso, né, na história, né? Na verdade, a primeira capital foi Salvador. Salvador, mas aí, quando o Dom João chega, ele traz a capital para o Rio, né, que era uma cidade mais central ali na época, né, o Brasil era muito no litoral, então, em relação a Salvador, o Rio era mais central, e a cidade do Rio era um pouquinho mais desenvolvida. Né, era pouca coisa, não tem muita diferença, assim, na verdade, mas aí eles se adaptaram melhor, né, no Rio de Janeiro, então ele falou, não, vamos pegar a capital, vamos deixar aqui no Rio, e passou a ser a capital não só do Brasil, mas também de Portugal, né, então houve essa transferência da capital, e o Rio de Janeiro foi a capital dos Reinos Unidos de Portugal e Brasil. Né? É isso, cara. É muito doido, e você conseguiu colocar isso dentro de um jogo de tabuleiro, cara. É naquela hora que a gente tá jogando, depois que você vai... porque assim, esses tipos de jogos, eles são bem... Tem a parte, claro, a complexidade, o peso, tem tudo isso daí, tá? Mas falando, eu jogando esses jogos assim, na hora que a gente vai colocar os negocinhos ali, a gente fica perguntando, meu Deus, velho, onde que esse cara tava com a cabeça pra pensar nisso aqui, cara? Porque com esse movimento, cada movimento muito bem trabalhado, muito bem pensado, né? Pra ter as ações ali na hora do jogo. Que é aquilo que eu te falei, muita coisa é trabalho, muita coisa é estudo, muita coisa é você ir atrás de referências, né? Então, uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, quero fazer um jogo, o que eu tenho que fazer? Eu falo, jogue. Quanto mais você jogar, mais referência você vai ter. Mais facilidade você vai ter para enxergar possibilidades, né? Então as pessoas falam assim, mas eu preciso fazer um curso de design de jogos. Cara, se você tiver a possibilidade de fazer, faça, mas você não precisa. É melhor você jogar muitos jogos e jogar
é sempre assim, tente jogar com um olhar analítico, né? Jogue o jogo analisando o que está por trás dele. Ah, eu quero vencer o jogo? Beleza, jogue tentando vencer, mas ao mesmo tempo esteja olhando, sabe? Observe quais são as mecânicas, observe o link entre elas, observe como que o designer pensou, olha, eu tenho um meeple e o meeple faz isso, né? Eu tenho um dado, o dado faz aquilo, tenho uma miniatura, a miniatura faz aquilo outro. Quais são as possibilidades que essa miniatura tem, o dado tem, né? Então tente enxergar isso, isso vai criando referência. E aí na hora que você tiver a tua ideia, eu falo, vou fazer um livro, vou fazer um jogo sobre, sei lá, tô olhando meu óculos aqui na minha frente, vou fazer um jogo sobre fabricação de óculos. Você vai começar a lembrar de quais jogos você jogou e quais mecânicas você poderia introduzir nisso. Né, fabricação de óculos, então eu preciso que o jogador faça a armação e faça a lente. A lente é feita do quê? De vidro. A armação é o quê? É um plástico. Então eu vou ter que ter uma mecânica para fazer o plástico, uma mecânica para fazer o vidro. Onde que eu vou pegar o vidro? O vidro vem da areia. É o recurso. Então, é o recurso. Caraca, aí já começa já. Entendeu? Então você vai trazendo referências. Putz, que jogo que eu já joguei que o jogador tinha que pegar vários recursos para produzir alguma coisa. Porque, sei lá, joguei Marco Polo. Marco Polo tem um monte de recursos, mas você produz alguma coisa com esses recursos? Ou você só troca um recurso por outra coisa? Não, então eu vou tentar lembrar de outro que eu pego o recurso e transformo numa outra coisa. E você vai trazendo essas referências. Então, eu sempre gosto muito de falar, você tem que jogar muita coisa para ter muita referência, e é sempre muito importante você sair da tua zona de conforto. Então assim, se você olhar, por exemplo, para minha coleção aqui, eu sei que nem todo mundo vai conseguir ver a coleção aqui, porque ela tá desse ladinho, não tá dando para ver ela inteira. Dá para ver aqui metade dela, pelo menos acho que parte, né? ali dá para ver que tem 485 jogos, mas aí tem mais para cá tem. Aqui na TV dá pra ver tudo, assim, é gigantão. Ó, do lado de cá é livro, tá? Não livro é jogo, aqui não é jogo, não, né? um pouquinho de leitura também faz bem, né? Faz bem também, é importante. Inclusive, também recomendo ler sobre game design, sobre criação de jogos. Também é muito importante ler sobre, porém eu não acho essencial. Tá? Eu leio bastante, eu gosto muito, porque eu gosto muito de conversar sobre isso. Eu acho que a gente ainda tem uma academia muito fraca em termos de discutir jogos, principalmente jogos de tabuleiro, né? Hoje você vai fazer, por exemplo, um curso de design de jogos, e o curso de design de jogos só ensina jogo eletrônico. Na verdade, só ensina a fazer joguinho de celular, né? Se você quiser fazer uma coisa diferente disso, você tem que procurar por conta. Então, a parte de entender jogos de tabuleiro, a gente tem muito pouco conteúdo, então você tem que ir atrás de livros mesmo, não tem outra possibilidade. Tem uma ou outra coisa no YouTube que você consegue ir atrás, e eu recomendo muito você ler. Acho que você aprende muito também lendo e entendendo teoria. Mas eu não acho que saber teoria é essencial para fazer jogos. Tá? Nossa, só para deixar isso bem claro, assim. Tem que ser na prática também, né? Colocar o jogo na mesa. Exatamente. Eu, Butileiro, infelizmente, eu não tive a oportunidade ainda de jogar o Rio 1808, mas eu vou providenciar isso o mais rápido possível, porque eu quero trazer aqui, até fazer um trocadilho pra gente, né, engaja com, vou trazer como é que fala? O 1808 vem pra mesa aqui. Vem pra mesa. Mandar um abraço pra galera do Vem Pra Mesa, pô, que são seus parceiros, né? São os parceiros, o William e o Gilberto, né, que são dois dos sócios, né, que tem mais sócios, mas esses dois são os com quem eu tenho sempre contato, são os parceiros nossos lá, que foram grandes responsáveis aí, tanto pelo Airpert quanto pelo Rio 1808. São fundamentais, né, na vida de um designer de jogos, né, cara? E o 1808, quando que ele nasceu, assim, na tua cabeça? Falou, não, eu quero fazer esse tipo de jogo, eu quero essa história tão rica do nosso Brasil, assim. Isso é engraçado, porque aí entra justamente no que eu te falei. O Rio nasceu antes do Airpert. E ele saiu um ano depois. É verdade. Mas o Rio 1808, na verdade, tudo começou assim, eu tava numa luderia, jogando jogos com alguns amigos, e eu já tinha começado a rabiscar algumas ideias de jogos, né? Eu já tinha rabiscado no papel ideias, eu gosto muito, eu tenho um caderninho que sempre fica aqui do meu lado, sempre quando eu tenho uma ideia, eu pego e escrevo alguma coisa, uma referência, um tema, uma mecânica que veio, eu escrevo e deixo para desenvolver a ideia depois. Quando eu tenho tempo, eu sento e vou desenvolvendo.
Nessa conversa na loderia com esses amigos, a gente conversou na época sobre, nossa, como tem muito jogo euro, né, jogo estratégico com temas de cidades europeias, de coisas que aconteceram na história da Europa, e a gente não tem da história do Brasil. E até aquele momento, no dia que aconteceu essa conversa, não tinha mesmo. Não tinha saído imigrantes, não tinha saído Brasil, não tinha saído... basicamente não tinha jogo sobre a história do Brasil. Sobre a história. Né? Tinha jogos com temas brasileiros, mas era um outro tipo de jogo, né? Jogos de zoeira, né? Jogos de polêmica, que não é muito a minha área, e não tinha nada histórico. E nessa conversa com esses amigos, eu lembro de um deles virar e falar, nossa, a nossa história é tão rica, tem tantas coisas que aconteceram. Aí ele mencionou assim, na época do descobrimento, na época da colonização, tem tanta coisa que aconteceu, que seria muito legal algum jogo nesse período. E quando ele falou isso, eu me lembrei da situação da vinda do Dom João. E dessa transferência da corte. E falei, cara, 1808 daria um ótimo jogo. Eu lembro de falar isso na mesa. E nem passou pela minha cabeça naquele momento em fazer esse jogo. Né? Eu soltei assim, ó, alguém faça aí um jogo desse tema. Simplesmente só soltou assim e ficou de boa. Só soltei. Alguns meses depois, eu estava trabalhando numa daquelas ideias que eu tinha anotado no caderninho, que era uma ideia que eu chamei de mercado municipal. Né? Eu me inspirei nesse conceito, que é uma coisa muito brasileira. Apesar de existirem, né, grandes mercados em outras cidades, o mercado municipal é uma coisa muito nossa, né? Tipo, é uma grande feira com vários feirantes ali naquele lugar e você vai andando ali por dentro e são coisas da sua região, né? Coisas regionais. Né? Então, por exemplo, se você vai no mercado municipal de São Paulo, de Belo Horizonte, no de Curitiba, são completamente diferentes entre si. Né? São coisas bem regionais, cada um deles. E eu estava com essa ideia de mercado municipal, de fazer um mercado municipal, de trazer coisas regionais, de você trabalhar com uma mecânica de comprar itens para vender no mercado, né? Então, eu lembro que nesse período eu cheguei a jogar o Istambul, não sei se você conhece o Istambul. Conheço. Então eu lembro que o Istambul me trouxe várias referências, porque o Istambul praticamente é um mercado, né? É um jogo que se passa no mercado. E aí me deu um estalo e eu lembrei, cara, tem o rolê do 1808 que eu tinha falado que dava um bom jogo. Cara, eu peguei essa ideia do mercado e adaptei no tema do Rio 1808. Então hoje, no Rio, você tem ali um mercado, que não é um mercado municipal, mas é um mercado que você compra itens, que são itens de luxo, e você compra eles para entregar para a corte, né, para os membros da corte que tinham recém-chegado, para tentar ganhar ali uma influência com eles. Né? Então foi uma mecânica de uma ideia que eu já tinha tido, que eu transformei para poder ficar dentro de um tema histórico que eu tinha muita vontade que tivesse no mercado. Tudo isso aconteceu em 2016, para você ter ideia. Nossa, tem muito tempo. Em 2016 não tinha nenhum jogo com tema histórico no Brasil. Em 2017 eu já estava testando o Rio 1808, já com o nome Rio 1808, em eventos. Já estava participando de eventos de protótipo, levando o jogo. Fui no evento em São Paulo, fui no evento no Rio de Janeiro. Conheci o Zé na época, e o Zé estava trabalhando num jogo que ele chamou de Mundus Imperial. E a gente trocou muita ideia. O Mundus virou o Brasil, né? E nesse período eu acabei assinando um contrato com uma editora aqui do Brasil, que era a On The Table. Uhum. Na pandemia, a On The Table faliu, né? Eles fecharam as portas. E a arte já estava pronta, já estava tudo certo, a gente já estava preparando o jogo para fechar o design e mandar para produção. Então, tivemos que voltar para a estaca zero, né? E no começo de 2022, surgiu esse contato com o pessoal da Vem Pra Mesa. Eles me deram a oportunidade de apresentar para eles não só o Rio, como outros jogos que eu tinha. Uhum. E dessa apresentação de janeiro de 2022 surgiu essa parceria, que como fruto, né, veio primeiro o Airport Rush e depois o Rio, né, que saiu só no finalzinho de 2023, né, mas pra você ter ideia do processo, né, que foi de 2016 para dezembro de 2023, são 7 anos. Caraca, vamos fazer, vai fazer 8 desse ano já. Faria 8 agora já. Faz 8. Não. Cara, então, a gente acha que quando chega pra gente, ele quer dizer que ele já vem lá de trás de todo esse trabalho para chegar na nossa mesa e fazer a nossa alegria, né? E a gente fala, olha aí,
Aí ainda tem gente que reclama, né? Porque, imagina, é natural, tem aquela parada que a galera sempre fala, que não existe um jogo ruim, né? Existe um jogo que ele não é pra você. Não é pra você. Então, às vezes a gente tá jogando ali, tem pessoas, não sei o que, babá. E ainda tem gente que reclama, meu filho, se você souber a história de um cara que cria esse jogo, aí você vai chorar. Pô, mas... Desculpa te cortar. Não, imagina. É só porque eu acho muito importante você falar isso, porque eu tenho um cuidado muito grande sempre quando me chamam, me convidam para participar das coisas, ou quando eu escrevo e tal, eu tenho sempre esse cuidado muito grande, sabe? De saber a diferença, de criticar alguma coisa que você não gostou no jogo e criticar o trabalho de uma pessoa. Né? Então, assim, joguei um jogo que eu não gostei. Uma coisa é eu virar e falar assim, nossa, esse jogo é uma bosta, esse designer não sabe fazer jogo... né, e criar, fazer um papel que eu acho muito feio, que é de denegrir o trabalho de uma pessoa, né? Então, assim, a minha intenção sempre é ter muito cuidado com isso, de falar, olha, nesse jogo tem tal elemento, tal coisa que eu não gostei. Isso faz esse jogo horrível, uma bosta? Não. Tem um elemento que eu não gosto, então eu, Anderson, não tenho vontade de jogar esse jogo de novo. Mas pode ser que esse jogo seja um sucesso. Inclusive, tem muitos jogos que eu não gosto que são literalmente sucesso. Olha isso. Né? E tá tudo certo, pô. E tá tudo certo, né? Então, assim, o fato de eu não gostar de alguma coisa num jogo, de eu achar que alguma coisa não serve pra mim, né? Eu vou falar aqui deliberadamente, Munchkin. Cara, eu não gosto de Munchkin. Eu definitivamente prefiro fazer qualquer outra coisa do que jogar Munchkin. Eu nunca joguei Munchkin, cara. Um monte de vontade de jogar. E, cara, o jogo é um sucesso. Vai entender. Então, a minha opinião é importante. Eu acredito que sim. A sua opinião é muito importante. Uma, porque é todo cerebral, é uma parada que você trabalha com a criação de jogos, né? Você é um designer, então sua opinião vale muito, assim. Mas minha opinião, ela vale para quem tem um gosto parecido com o meu. Ela não vale para todo mundo. Porque tem a parte que ele é subjetiva, tem tudo isso. Totalmente subjetivo. Totalmente. Então, o que tem no jogo que eu não gosto é justamente uma coisa que faz o jogo vender, que é o que faz todo mundo querer comprar ele. Né? A gente que está mais inserido no hobby, a gente sempre fala muito, por exemplo, você joga o War? Não, mas o War tem XYZ problemas, vamos jogar esse outro jogo aqui que é melhor. Você joga Monopoly tem XYZ problemas, vamos jogar esse jogo que é melhor. Mas, cara, o War e Monopoly estão aí sendo sucesso de vendas há dezenas de anos. E é sempre o mesmo preço, né? Né? E se pá, aumenta ainda, né? Se pá, aumenta. E outra, ele nunca vai deixar de ser. Você sempre vai ver uma cópia de Detetive, de Monopoly, de War, de Jogo da Vida, sendo vendido na ReHap, sendo vendido em qualquer loja de brinquedo, ele sempre vai vender. Não importa se nós que jogamos outros jogos aqui, achamos que esses jogos já estão datados, já achamos que eles têm problemas. E não é, Butileiro, que nós somos mais, como diria, seria a palavra... Como nós somos mais advanced, né? Porque a galera quer ficar brincando com War, essas coisas, né? E assim... É uma brincadeira, pode jogar. Mas eu entendo, porque esses jogos, eles têm desculpa, somos mais evoluídos. Desculpa aí, pessoal, que nós somos mais evoluídos, jogamos outras drogas mais pesadas, curtimos coisas mais pesadas. A gente consome umas coisas mais pesadas, né? Mas é isso, eu acho que esses jogos eles têm outros apelos que pra gente não serve mais. Né? É o apelo da facilidade de regras, o apelo da facilidade de você comprar uma cópia. Esses caras não precisam saber que existe uma loja especializada em jogos de tabuleiro para comprar um War. Ele pode ir em qualquer loja de brinquedos, às vezes até no mercado. Você tem acesso na sua cidade a uma rede Walmart, Carrefour, Bom Preço, qualquer outra. Você compra no mercado um jogo de tabuleiro. Né? Então, para essas pessoas, elas têm essas coisas vão pesar para elas. A facilidade de comprar, facilidade de ensinar a regra. Um Uno. Cara, eu jogo Uno desde meus 2 anos de idade. Tô brincando aqui, né? Mas você joga Uno a sua vida inteira. Quando você vai pensar num jogo para dar para uma criança, que você vai pensar, vou dar o Uno que eu já sei as regras. Que tá errado, por sinal, né? Todo mundo joga Uno errado, né? De acordo com a fabricante do jogo, as nossas regras estão erradas, né? Cara, mas é impressionante. Eu entrei numa discussão uma vez na mesa com o meu sogro, isso foi bizarro. Porque ele fez a gente ler o manual do Uno. Não,
com todo respeito, assim, a minha esposa, mas é um arrombado, que falou pra eu desculpa, sograna, é o jeito que eu falo com o meu sogro. Mas ele fez a gente ler o manual do Uno, cara. Quem que lê o manual do Uno, pelo amor de Deus? O jogo é universal. Ou a indústria que fez o Uno, ele pegou assim, ó, toque o jogo, e aí é com vocês. É com vocês. É essa parada, tem que ser assim. Tem umas coisas que não tem como mais, é muito cultural, né? Acho que o Uno vai... Aquela parada que a gente colocava sempre o 2 mais 2 e somava pra caramba, na regra disse que não pode. Não, mas só tem graça de jogar se você acumular os valores, cara. Não tem graça se não acumular. E eu só acho que eles fizeram isso falaram assim que não pode, porque eles queriam lançar outros formatos. Tipo, tem o No Mercy, que é sem misericórdia, que aí você pode jogar uma carada de cartas e tal. Mas é bem isso mesmo, né? É muito doido isso, cara. Né? Mas eu acho que o nosso mercado ele ainda tem muito para crescer e esses jogos acabarem se popularizando, né? Eu acho que tem alguns jogos que já são mais populares, a gente fala que furaram a bolha, né? Acho que Catan furou a bolha, né? Rummikub, por exemplo, já está mais famoso lá fora da bolha, né? Então, assim, tem muitos jogos que vão conseguir furar a bolha. Aqui no Brasil nem tanto, mas, por exemplo, o Ticket to Ride, que está aqui nesse cantinho aqui, lá fora ele já é muito mais popular, né? Então, eu acredito que a gente ainda tem esse espaço para crescer, para furar mais a bolha e esses jogos ficarem mais conhecidos. Mas da mesma forma, nem todos eles vão agradar todo mundo. Vai ter gente que vai jogar o Catan, vai torcer o nariz, vai falar tem regra demais e beleza, essa pessoa vai preferir jogar Uno do que jogar Catan. Assim como eu prefiro jogar outras coisas do que jogar Catan. Porque tem muito carteado, né, que ele tem essa mecânica, as vasas, né, no caso, mas cara, é muito legal você conhecer outros, assim, eu já vi bastante gente que fala que assim, olha, eu prefiro jogar só Uno porque eu gosto dessa mecânica aqui. Eu sei que existem outros temas, outros formatos de jogos, existem outros carteados que têm a mesma mecânica, mas eu gosto de jogar porque eu não preciso me preocupar com outros jogos. Enfim, tem gente que não gosta mais do Uno mesmo. Não tem que aprender outras regras. Né? Às vezes aprende outros jogos, mas tá tudo certo também. Mas você acredita que eu acredito que seja, não sei, eu queria saber se você acredita que esse é o melhor momento do designer brasileiro? Do brasileiro, sim, sem dúvida. Eu acho que é a nossa era de ouro, né? Da produção de jogos, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Eu acho que lá fora, talvez vai ter gente que vai falar que lá fora já passou a era de ouro. Que a era de ouro foi ali anos 90, anos 2000, e que de 2010 para cá a gente já tá vivendo um declínio e eu já vi várias pessoas falando isso, tá? E eu acho que para nós brasileiros é o oposto. Nós estamos vivendo a era de ouro. A gente teve muito jogo feito no Brasil, tá? Não é uma coisa inédita, não é uma coisa recente, jogos feitos no Brasil. A gente tem a própria Grow, a própria Estrela, a própria Pais e Filhos e sei lá o que mais, faziam jogos. Muitos eram cópias de jogos lá fora, mas tem muito jogo original. Só que eram jogos que a gente fala que não eram jogos autorais. Né? O jogo autoral é aquele que tem o nome do designer na capa. Né? O jogo que não é autoral, ele não dá visibilidade para o autor do jogo. Ele só dá visibilidade para a editora. Então você pega lá o War. Você sabe quem que é o designer do War? Ninguém faz nem ideia. Não. Ninguém faz ideia quem é o designer do War. Por quê? Porque não tem o nome do carinha ali na capa. Né? Mas durante muitos anos, esses caras, que são os fundadores da Grow, eles criaram o War e criaram vários outros jogos, inspirados sim em jogos lá de fora, mas eles foram designers de jogos. Né? E tem muitos outros jogos originais brasileiros, né, que você não sabe quem que é o autor. A partir do momento que a gente começa a colocar o nome do autor na caixa do jogo, a gente cria visibilidade para o autor e isso incentiva outras pessoas a quererem fazer jogos. Né? Então, eu conheço muitos relatos de gente nos anos 80 e 90 que fazia jogo e mandava para a Grow. Sabe, você, criei um jogo, mandei para Grow lançar o jogo. E a Grow não estava interessada em lançar jogos autorais, né, jogos de outras pessoas, eles queriam lançar os jogos deles. Né? Então, hoje a gente tem essa abertura. Hoje qualquer pessoa pode criar um jogo e mandar para Vem Pra Mesa, mandar para Meeple, mandar para Grok e ter a possibilidade do seu jogo ser lançado. E a gente tem um mercado que está olhando para isso. Né? E aí a gente pega, por exemplo, a Estrela lançar uma linha premium com jogos de autores que a gente conhece do hobby, né, do Teruya, jogo do Igor Nop, né, então jogo do Alexander, saindo pela Estrela,
isso pra gente pra mim é o cartaz falando Era de Ouro do Jogos. Porque é muito legal quando você vai nos grandes eventos, vamos falar do DOF. Esse ano você vai estar nessa edição do DOF? Acredito que sim. E não seria muito legal eu chegar lá, não vem pra mesa, com a minha caixa do Rio 1808, e chegar lá, pô, Butileiro, pô, cara, você pode assinar aqui? É muito legal, cara, isso, fala isso, não é legal? Legal. É muito legal pra gente também. Acho que pra editora, pra todo mundo. Editora, sem dúvida, quem, prazer a experiência de estar no stand do Vem Pra Mesa, caraca, que maneiro. O autor, você tá trocando ideia com ele, o cara tá escrevendo na capa da caixa, ali na caixa, pô, que olha isso. Vai valer quanto esse Rio 1808 depois que é a assinatura do Butileiro ali? E aquela foto maravilhosa, vai postar no Instagram. Tudo a imersão, eu acho que essa experiência ela é muito válida. Isso é uma coisa que ela já, desculpa de novo te cortar, cara. Pode eu se não deixar, eu gosto mais de ouvir, tá? Você pode falar, vamos. Não, imagina, que às vezes você fala uma coisa que vem. É a internet, às vezes um delayzinho, né? Um pé no É um delay. É um delay, cai um quarto. Vou usar essa desculpa. É o delay, falar que é o delay, né? Porque às vezes acontece, pô. A gente tá no mesmo Brasil, mas a gente tá um pouco distante. Não, tá distante. Mas isso é uma coisa que já acontecia nos Estados Unidos e na Europa há muitos anos. Né? A feira de Essen, por exemplo, ela é de 83, se eu não me engano. Nossa, olha isso. A Gen Con é mais antiga ainda, que a Gen Con ela fez 50 anos no ano passado ou 2022, não lembro. Ela já fez 50 anos já, né? Então ela já tem bem mais tempo a Gen Con. E já eram eventos que você ia lá e podia ter contato com o designer, podia ter contato com a editora, podia pedir autógrafo, podia comprar itens especiais que só era vendido na feira, uma promo, uma coisa que só era vendido exclusivamente lá. Né? Então, para eles, isso já é uma coisa que não é recente, já são coisas antigas para eles, esses eventos, esse momento do hobby já é antigo. E para o Brasil é tudo muito novo. Pensa, o DOF é muito novo. Né? O DOF como evento anual é mais recente ainda, porque o DOF ele era meio esporádico, né? Uhum. E aí, beleza, passou a ser anual, aí a gente chegou a ter 2 edições no mesmo ano, uma no Rio, uma em São Paulo, aí na pandemia não teve, aí agora voltou o DOF a ser, né, um evento anual em São Paulo e tal, agora tá consolidado o DOF. É uma coisa muito recente pra gente. Né? Editoras publicando jogos de autores brasileiros é muito recente pra gente. Né? Editoras que são exclusivas para lançar jogos de autores brasileiros agora a gente tem. Né? Então é tudo muito recente pra gente no hobby. Então sem dúvida nenhuma a gente está vivendo o melhor momento. Eu acho que ele pode melhorar, eu acho que ele vai melhorar no sentido de os autores brasileiros começarem a ter reconhecimento também lá fora. Acho que esse seria o próximo passo, que já está começando. Né? O World Wonders foi um sucesso tremendo ano passado lá fora, saiu na Gen Con, saiu em Essen, fez muito sucesso, e eu acho que esse é o caminho. Né, a gente começar a exportar jogos e parar só de importar jogos. Né, então, acho que é o próximo passo. Acredito que a gente tem designers de qualidade fazendo trabalhos muito legais, a gente tem editoras trabalhando muito bem, fazendo jogos bonitos, fazendo jogos com temas interessantes, fazendo um bom trabalho de triagem, né? Fazendo ali uma seleção de jogos que são muito legais, que isso demorou para acontecer. A gente teve muito jogo nacional lançado que era fraco, tá? E aí estou falando do ponto de vista de game design, não opinião do Anderson, não gosto do Anderson. Uhum. Né? Era um jogo que ele não tinha uma presença, não era um bom produto para exportar. Era um jogo que era um design gráfico mal feito, era uma ilustração muito abaixo da média, a mecânica dele não estava balanceada, não estava testada, então era como produto, ele era um produto fraco para o mercado. Né? Era a mesma coisa de eu pegar, sei lá, o vinho, aqui em Curitiba tem um vinho bem famoso que é o vinho Campo Largo, né? Que é um vinho de 10ão. É a mesma coisa de eu querer pegar o vinho Campo Largo e exportar para fora, não vai rolar, né? Querer competir com o vinho chileno, argentino, francês e sei lá o que, italiano e blá blá blá. É onde abre essa brecha, né, da importação, de repente chega um momento que fica até saturado, né, de tantos jogos assim, que vem uma enxurrada assim de lançamentos também. Exato. Eu acho até que em termos de consumo, a gente ainda tem muito para crescer. Eu acho que nós, como consumidores, a parcela de consumidores ainda é muito pequena frente ao tanto de jogos que já estão sendo lançados. As editoras estão lançando mais jogos do que a gente tem capacidade de consumir.
né? Então, para isso normalizar, a gente estar consumindo, conseguindo consumir tudo, a gente precisa crescer o hobby. Tem que ter mais gente comprando. As pessoas acham assim, mas eu vejo tanta gente jogando. Sim, a gente tem muita gente jogando hoje, mas a gente não tem muita gente comprando. Né? As pessoas preferem ir numa luderia, as pessoas preferem jogar o jogo que o amigo já tem, né? Então a gente tem poucos consumidores do produto, poucas pessoas que compram. Né? Desculpa, consumidores até você tem bastante, né? Porque se eu compro uma cópia e jogo com 10 amigos, todos eles são consumidores, mas eu fui o único que comprei. Ah, entendi. Então, você fala o consumidor direto, né? Consumidor direto, isso. Direto. Então acho que hoje nós estamos no momento que tem muita gente que sabe o que é o hobby, muita gente que sabe o que é o jogo de tabuleiro de hobby, jogo de tabuleiro adulto, jogo de tabuleiro moderno, seja qual nome você quiser dar. Tem muita gente que conhece. Essas pessoas vão na luderia, essas pessoas vão na casa de amigos, essas pessoas elas não compram, elas não consomem os canais de YouTube que existem, não consomem os podcasts, né? Elas não consomem o universo, elas consomem só o jogo isolado. O jogo isolado. E você acredita que esse não é o caminho, mas acho que tem que estar bem balanceado mesmo, porque é muito importante você conhecer o jogo antes, assistir. Por isso que você falou, é legal você assistir o que tem os criadores de conteúdo, que estão trazendo de novidade e tal, isso é muito importante. Principalmente para o butileiro, o cara que produziu o jogo e tudo mais, para as editoras. Mas para quem está começando no hobby, é importante você consumir antes de comprar, você não acredita também? Sem Apesar dúvida. que tá faltando a galera que é aquela comprativa, né? E a gente tem que balançar, porque daí, de repente você vai comprando jogo, perde o controle também, aí você perde o sentido, né? Ah, sem dúvida. Eu tenho vários exemplos próximos de balanço, gente que perdeu aí. Exato. Tem que ter um balanço. Eu conheço muita gente que comprou desenfreado, se arrependeu, e inclusive em alguns casos a pessoa percebeu que ela gastou mais do que ela podia e ela largou a mão, ela vendeu tudo de volta e parou de jogar, parou de comprar e tal. Né? Então existe sim esse consumismo, essa coisa meio desenfreada. Porque são lindos os jogos, né? São. Você pega o seu jogo, usando como exemplo o seu jogo, 1808. Eu já quero, pô. Eu já acho um crime eu não ter esse jogo. Eu vejo a gameplay, eu vejo tudo, cara. Eu acompanhei pra caramba. Eu vi um episódio completo do Gambiarra falando do jogo. Tem um episódio exclusivo lá. Pra galera que quiser ouvir, tem lá o episódio falando do jogo, tudo. Com tanta riqueza, assim, nos detalhes. Mano, não tem como você não se apaixonar por essas caixinhas que são mágicas, né? E a gente acaba... inclusive, foi até engraçado. Eu vi uma postagem. Eu acho que é... Deixa eu ver se vai estar aqui. Que acho que é do Casa Nerd, um beijão pro Rafa. Ele postou um negócio muito engraçado, cara, até compartilhei. Tá aqui, ó. Não é melhor jogar os jogos lacrados antes de comprar um novo? Vai jogar o que tá fechado. Vai jogar o que tá. Que a galera lá. Que consome, porque, cara, se você não tiver um controle, você passa mesmo e vai embora. E aí depois você acha que tá uma porcaria. Ai, comprei um monte de jogo, não deu certo. Cara, o que eu vejo de gente fazendo leilão. Vou fazer um leilão no Ludopédia, tô vendendo aqui 20 jogos, todos lacrados. Cara, eu não consigo entender como é que você tem 20 jogos lacrados na sua casa, que aí do nada você resolveu vender sem jogar. 20 jogos lacrados, cara, que loucura. Cara, eu não consigo entender. Aqui em casa não existe isso, tá? Aqui em casa o jogo chega, no mesmo dia eu já abro, eu confiro o componente, eu vejo se não tá faltando peça, porque se tiver faltando peça eu já tenho que pedir reposição pra editora, e geralmente na mesma semana eu já aprendo as regras dele. Eu já, em algum momento da semana, eu já coloco na mesa sozinho, né? Eu para aprender o jogo, eu tenho que fazer o setup. Eu faço o setup do jogo na mesa e leio as regras, vou aprendendo o jogo. Né? E aí, depois disso, é que eu vou tirar dúvidas assistindo os vídeos. Tipo, assisto os vídeos da galera para poder tirar dúvidas se eu entendi tudo certinho. Sabe como é que eu vou fazer com o Rio quando ele chegar? Eu vou abrir ele na mesa, vou ligar o YouTube, eu vou colocar o podcast, eu vou abrir o manual. Tudo que você tem direito. Assim que tudo que você tem direito ali. Não tem jeito, cara, porque, nossa, é muita informação. Só que depois você pega o esquema, né? O Rio 1808, ele é um euro, ele é pesado, ele mede qualquer... Cara, eu considero ele médio. Como é que pesa isso? Como é que é esse negócio de peso, Esse daí é uma coisa que eu vou perguntar bem de leigo mesmo, entendeu? Cara, na verdade, o peso do jogo é uma coisa muito subjetiva. Né? Então, não existe uma regra para qual é o peso de um jogo. Então, assim, o BGG começou
com isso, né? Ele criou lá uma régua com uma nota de 1 a 5, que você definia o quão difícil você acha de aprender as regras desse jogo. A galera começou a votar sem entender que o critério era peso de regras. Então tem muita gente que começou a votar em complexidade e densidade de estratégia do jogo. Né? Então se você pega, por exemplo, vou dar o jogo mais simples que eu consigo pensar aqui, um jogo de damas. Qual que é o peso de regras de um jogo de damas? Sabe, tipo assim, se você tivesse que dar uma escala de 1 a 5. De 1 a 5 pro dama? Eu daria, sei lá, 1 pra ele, vai. 1. Em termos de regra, ele é 1. Você explica as regras das damas em 5 minutos. Seria bem modo grosseiro, assim, seria mais superficial. Só que aí você vai analisar jogar o jogo, dominar o jogo. Não sei se na sua cidade tem os velhinhos que jogam dama no banco da praça. Tem. Você já jogou dama contra esses caras? Não. Você vai tomar uma surra, porque não é só aprender as regras. Existe toda uma camada de profundidade, de densidade das estratégias, assim como o xadrez tem, né? Assim como o pôquer tem, que são jogos que de regra são muito fáceis. Mas dominar aquele jogo vai muito longe. Vai muito longe. Vai muito longe. Falando assim, de primeira, você daria, 1, mas aí tem aquela complexidade de várias probabilidades, talvez. Isso, exatamente. Entendi. Então, hoje, a nota de um jogo de peso, o que eu acho que seria o certo é você analisar as duas coisas. Se aquele jogo ele tem uma regra fácil e qual é a dificuldade para dominar aquele jogo. Para dominar não precisa ser, eu sou mestre, eu ganho de todo mundo. Não, mas você consegue sentar e jogar o jogo sem precisar reler as regras. Você lembra de todas as regras e você entende o funcionamento, né, onde tudo se encaixa no jogo. Isso para mim é o dominar. Eu não estou falando de se tornar um mestre, né, igual a gente tem do xadrez, que aí você precisa ler livros só para dominar a estratégia do xadrez. Né? Mas sei lá, vou pegar aqui um Ticket Ride. O Ticket Ride ele tem regras simples, mas ela não é tão simples quanto o dama. Ela é um pouco mais avançada. Mas ao mesmo tempo ela não é tão difícil quanto um jogo do Vital Lacerda, por exemplo, quanto um Lisboa do Vital Lacerda. Eu ainda não cheguei lá. Então assim, então se eu fosse colocar numa escala de regras, o Ticket Ride seria um 2,5. Mas o jogo, para você dominar, né, ele vai um pouquinho mais. Você não consegue. Você joga Ticket Ride, por exemplo, numa competição, tem caras que a gente fala de que são os cracudos, né? O cara já dominou, ele já tem a malícia, ele já conhece as cartas, ele te dá um bloco ali que você não viu, não viu que estava vindo, né? Então, acho que tem todos esses fatores para você considerar. E aí você pega tudo isso e joga numa escala de 1 a 5. Né? Simplesmente assim, porque o Ticket Ride tem a parada de quando entra na sua rota ali, tem muitas coisas. Depois que eu comecei a jogar bastante o Ticket Ride, eu lembro que eu até fiz um vídeo para uma loja que eles me presentearam com o jogo, né? A gente fez uma parceria e tal, e eles enviaram o jogo para mim. E aí eu aprendi o jogo e tal, fiz o vídeo completamente. Hoje eu vejo o vídeo que eu fiz, eu falei, caramba, eu deveria ter jogado muito mais o jogo do que ter feito simplesmente abrir a caixa ali, as regras meio que superficial. Fiz o vídeo explicativo e tal, ele tá bem bonitinho assim tal, mas não é a mesma coisa. Ele tem muito mais efeito visual, uma parada mais assim, né, cinematográfica, do que de repente uma coisa mais aprofundada. Eu acho que seria percebe? Não entendi. Pode concluir. É o que eu acredito assim, que de repente eu vejo muito pela nossa criação, né, pela galera que vem criando muito assim, mas tem muita gente que tem uma expertise com o jogo que eu falo, gente, isso daí não é pra mim, cara. E aí se eu fosse colocar o Rio 1808 numa escala de complexidade, de 1 a 5, eu colocaria ele aonde ali? Num 3 e pouquinho. Aí assim, já sabe? é algo mais, tá vendo só? Já é uma paradinha que é muito bom quando você fala assim, olha, eu jogo Rio 1808, eu jogo, um jogo pesadinho, cara, é muito legal, né? Porque eu cheguei nesse patamar agora, viu, Butileiro? Até antes o Ticket Ride era o mais pesado meu, tá? E aí eu tô subindo, tô levando o nível. Joguei Brasil, e aí eu não vejo a hora de chegar esse Rio, cara. Quando chegar, você vai ver em vídeo, vai ser no YouTube. Vou fazer moral pra você, cara, deixa comigo. Vou ficar muito feliz. Feliz. Não, e eu vou ficar feliz demais também, cara. Porque a gente tem que valorizar o que é nosso, e assim, e assim, eu tô vivendo um momento muito especial com o podcast,
que é algo que eu sempre tive essa vontade de produzir conteúdo no formato de áudio, falando de jogos e tal, mas eu sempre batia na trave, eu sempre achava que de repente, pô, não é agora. E hoje eu tô aqui, gravando com você, cara. Pra mim, assim, é algo que furou uma bolha completamente. Eu falei, eu estou muito envolvido com o hobby. Então eu estou com um cara que é um designer, que é um cara que, além de tudo, tirando a parte profissional, assim, você é um cara nosso, cara, você é um brother, pô, tá trocando ideia, você deixa isso transparecer, isso eu vejo nos bate-papos que você tem com as pessoas, não importa o canal de comunicação, pode ser desde o gigantão até o Tenho Mais Jogos Que Amigos, que tá no comecinho aqui, e você é o mesmo cara, isso é muito legal, cara, eu fico muito feliz de ter recebido você aqui, você viu que já vem aquele papo meio que despedindo, né, vem chegando no fim, né, mas tipo assim, de verdade, eu só tenho que agradecer, cara, por você ter disponibilizado seu tempo aí, que é a nossa maior moeda mais preciosa, né? Que é o tempo. E você ter tirado um tempo para estar aqui comigo, batendo esse papo, conversando comigo, conversando com as pessoas e contando um pouco da sua experiência como designer, né? Isso pô, não tem preço, mas tem preço, né? E é muito bom, de verdade, cara. Eu fiquei muito feliz com a tua presença aqui. Não, cara, é um prazer para mim estar aqui. Eu sempre falo que eu gosto muito de compartilhar isso, né? A gente está no hobby e a gente quer que mais pessoas cheguem no hobby. Então, sempre que eu tenho a oportunidade de fazer mais pessoas ouvirem, mais pessoas conhecerem, né? Eu assumi para mim esse papel. Né, de ser um cara que leva as pessoas a conhecerem os jogos e entenderem que o jogo não é só uma bobeira, uma coisa de criança, que tem trabalho, dá para você trabalhar com jogos, dá para você ensinar com jogos, dá para você levar esse lazer, né, que, querendo ou não, ele é um lazer, mas que ele é um lazer que edifica. Né, ele traz conhecimento, ele traz alegria, ele traz momentos em família. Então eu assumi para mim esse papel e sempre que eu posso, eu gosto de participar das coisas para fazer isso, para levar, para falar, para comunicar. Então fico totalmente à disposição sempre que quiser, né, na parceria aí, precisar, pode me chamar, quiser trocar ideia sobre outros assuntos, né, como você falou, a gente falou de várias coisas aqui, pincelando um pouquinho cada uma delas. Se quiser um dia aprofundar em qualquer um desses assuntos, conta comigo aí, a gente está à disposição. E depois, quando quiser falar também de algum jogo específico aí também, tamo junto. Porque assim, a maior curiosidade que a gente tem, cara, pelo amor de Deus, estamos juntasso, né? Você já falou assim, já abriu as portas, já era, cara. Já era, você vai voltar aqui mais vezes e vai ser muito bom, porque essa parada de aprofundar mais é muito interessante. E eu queria que hoje fosse algo bem tranquilo, assim, deixar você também à vontade, te apresentar esse podcast aqui, colocar sua voz aqui pra galera te ouvir, e conhecer um pouquinho mais o Butileiro. E quando eu cheguei em casa, amor, eu vou bater um papo com o Butileiro hoje. Ela, o quê? Com quem que você vai conversar? Tá tudo bem, tá tudo certo. Falei, cara, você não sabe. Tipo, imagina assim, não tem uma realeza dos criadores de board game? Então, ele faz parte dessa realeza no Brasil, no cenário nacional. Quando eu falei isso pra ela, ela falou, depois você vai me mostrar isso aí, eu quero ver. Mas antes da gente encerrar aqui, eu vi que a gente até tava trocando ideia, eu fiz eu tava na mesa com um podcast, que eu trabalho com o Felipe Carvalho, né, que ele é um dos caras também que eu tenho muito que agradecer a ele. Inclusive, ele tá aqui no estúdio daqui a pouco. Eu queria até que ele falasse aqui. Eu vou ver se ele volta aqui, ele dá uma saidinha ali. Mas é um dos caras que abriu as portas do estúdio CLK para eu poder fazer essas gravações. E aí despertou ainda mais o desejo de gravar. Eu não tinha feito nenhum episódio nem nada. Eu tava com a ideia, mais ou menos. Igual você vai criar um jogo. Eu tava com a ideia, o protótipo do podcast e tal. Tem até a canequinha aqui, mas isso aqui é um protótipo, tá? Só pra falar na língua dos designers. É um protótipo de caneca aqui, tá? Ainda não saiu. Mas a tua, eu vou mandar, eu vou dar um jeito de levar isso aqui no DOF pra te entregar em mãos, tá? Nossa, você que vai ter que autografar a minha, então, a caneca. Para com isso, cara. A minha caneca tá muito longe de um jogo de... Pô, pelo amor de Deus, cara, tá doido. Mas eu vou escrever um recadinho pra você. Fala ali. Tá ouvindo aí? Saiu aí? Não tô vendo ele, mas tô ouvindo. Ele tá falando, esse que tá falando, essa voz da consciência é o Felipe Carvalho, ele que é o responsável por essa magia tá acontecendo do Tenho Mais Jogos Que Amigos. E eu tava comentando, Fê, que teve um episódio que a gente gravou, inclusive o Butileiro conhece o Guia Marino.
Ah, que legal. Que tava aqui no episódio. E aí o Fê falou, ó, vou resolver um negócio aqui, que você foi buscar a caneca, né? E aí a gente falou, vamos mudar o assunto, vamos falar de board game. Os caras ferraram meu podcast, esse negócio de jogo aí, velho. Não, tô brincando. Muito legal, pô. Um prazer estar falando contigo aí. Eu sou a voz da consciência. O Felipe é a voz e o dom da porra toda, tá? Não. O Gui é maravilhoso. O Gui sabe fazer acontecer. E você, ele me explicou um pouquinho o que ia acontecer, quem era você aqui. Pô, eu falei, cara, que legal. Bom demais, né? E é isso. Tamo junto. Precisar, tamo aqui. Um abraço pra vocês aí. Bom podcast. Valeu. Valeu, Felipe. Obrigado, prazer aí te ouvir. Tamo junto. Aparece aqui, Fê, ó. Aparece aqui, ó. Muito legal você ter esse espaço aí. Olha o Fê aqui, ó. Vai aparecer aqui atrás. Olha lá. Tcharam! Alô, Felipe Carvalho. Esse cara aqui, ó, tem uma Jogos que Amigos, nasceu aqui, ó, no estúdio CLK. Esse aqui é o responsável. Mas é isso, Butileiro. Eu queria que você... um último detalhe, assim, pra gente finalizar aqui. Para quem é designer, quem tem um jogo, quem já produziu, tem um protótipo. Eu conheço pessoas que têm já o protótipo, é protótipo que fala, né? Sim. Já tem tudo ali pronto e tal, mas ainda tá naquele negócio, será que eu pego esse jogo e vou para uma editora? Será que eu vou para... Claro que você não vai... Eu não quero que você mostre os caminhos, né, de todas as pedras e tudo mais, mas eu queria que, de repente, uma ideia, assim, como é que os criadores de conteúdo, de repente, para quem tá iniciando, poderia dar uma luz para essa galera que tá nesse início, né? Acho que seria mais ou menos isso, assim. Depois a gente pode gravar um episódio específico sobre isso, porque Boa, então tá respondido no próximo episódio. No próximo episódio. Deixa assim a pergunta, a gente conversa depois, pode ser? Você que manda, cara. Então deixa assim, pronto. Deixa pra próxima pauta. Antes da gente finalizar aqui esse episódio, tem mais Jogos que Amigos, eu queria, claro, depois eu vou agradecer, fazer a finalização aqui, finalizar o episódio. Eu queria que você deixasse um recado pra galera, para aquele cara que quer ser um designer, ou para aquele cara mesmo que quer ser o jogador mesmo, quer consumir jogo, que você deixasse com muito carinho para as pessoas que estão te ouvindo aqui no podcast tem mais Jogos que Amigos, uma mensagem inspiradora aí, não sei, o que você tiver na sua mente aí para a galera que está ouvindo. Cara, é o que a gente comentou aqui, acho que os jogos de tabuleiro hoje no Brasil, eles estão vivendo o seu melhor momento, é a era de ouro. Então, para você que está chegando agora, você vai ter a oportunidade de conhecer muitos jogos de autores nacionais. Sempre que você tiver essa oportunidade, prestigie um autor nacional, prestigie um autor brasileiro, para ajudar a fomentar mais esse mercado, ajudar esse mercado a crescer cada vez mais. E para você que está querendo, né, produzir um jogo, para você que já está se enxergando como game designer, cara, não desista. Tem muitos percalços, o caminho não é fácil. Hoje ele já está melhor do que era alguns anos atrás. Então, existem mais portas para se abrirem. Não desista, continue com o sonho, mas uma dica fundamental que eu dou é não largue tudo achando que você vai viver de jogo. Tá? Ainda não temos essa realidade no Brasil, tá? Mas não desista do seu sonho. Tá? Ele pode dar bons frutos, bons resultados, e quem sabe, num futuro próximo, a gente consiga no Brasil ter a possibilidade de ser um game designer que viva de fazer jogos. É isso, cara. É isso, tá vendo só? Fica essa mensagem, esse recadinho mais que especial de Anderson Butileiro. Cara, quando eu vi Anderson Butileiro, eu achava que era Anderson Mochileiro. Já falaram isso pra você, já não, né? Cara, a vida inteira eu ouvi artilheiro, butileiro, mochileiro. Ouvi de tudo. Você vai voltar aqui com certeza e muito obrigado. Prazer. De coração. Eu queria que você deixasse aí as suas redes sociais, onde as pessoas podem te encontrar, te stalkear, saber mais informações desse grande designer que é você, cara. Cara, no Instagram é Anderson Butileiro mesmo, tudo junto. Eu tenho um blog chamado The Meeple Kingdom, que está no medium.com. Você pode procurar medium.com/The Meeple Kingdom. É um blog onde eu escrevo. Já tem um bom tempo que está desatualizado, mas eu estou tentando voltar a escrever nesse blog. Que eu compartilho um pouco de conteúdo aí sobre esse universo dos nossos jogos de tabuleiro. E é isso, se você me encontrar por aí, seja num grupo de WhatsApp, seja pessoalmente em algum evento, chega para trocar uma ideia, estou sempre aberto a trocar ideias. Muito bom, fica aqui o meu abraço para você, Butileiro, e para você que tá ouvindo esse episódio, muito obrigado por ter ficado até aqui, com a gente esse bate-papo aqui ia durar mais umas 2 horas, mas eu vou guardar, porque tem mais coisa pela frente aí, viu, Butileiro? Muito, muito obrigado. Agradeço a você, ouvinte do Tem Mais Jogos que Amigos. Muito obrigado por ter acompanhado esse episódio. Esse foi o grande
Anderson Butileiro, que abrilhantou e agigantou esse podcast. Agora eu subi a régua, agora eu tô ferrado, não pode descer o nível não, viu, Butileiro? Daqui pra frente é só pra cima, cara. É só pra cima. Eu sou o lavador de latrina ali do negócio, entendeu? Agora você vai pegar aí uns cabos, soldado, capitão, você vai ver. Você vai pegar muita gente grande aí. E logo o Rio 1808 aqui. Manda um abraço pra galera do Vem Pra Mesa, que acreditou no trabalho desse cara e foi certeiro, viu? Porque o trabalho desse grande designer aí só tem coisas boas pra dizer. O que a gente vai falar desse cara, né? Mas é isso. Muito obrigado. Siga o Tenho Mais Jogos Que Amigos nas redes sociais. Para você que tá ouvindo no Spotify, no Deezer, na Amazon Music, eu tô em tudo que é lugar agora. Na Ludopédia também. Deixe seu comentário, porque no próximo episódio eu vou ler os recadinhos aqui, Butileiro. A gente vai ler os recadinhos da galera. Eu vou mencionar você aqui de novo. Já virou um sócio aqui do podcast, viu? Beleza. Um grande abraço a você, Butileiro. Todos os links, tudo que a gente mencionou aqui vai estar na descrição desse episódio. Então, fica aqui o meu agradecimento especial. Um grande abraço, fique com Deus, porque na semana que vem tem mais jogos que amigos. Que agora tá acabando, eu tô tendo mais amigos do que jogos. Grande abraço, Butileiro. Obrigado, viu? Um abraço pra vocês também, um prazer. Valeu. Tchau. Tchau.